paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 desse quarto trimestre da CPAD. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E o tema da aula de hoje, da lição de hoje, está pautado então no livro de Juízes, que trata sobre o seguinte argumento: a falta que um líder faz. E eu espero que essa palavra edifique você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque isso ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus. Coloca aí teu comentário e escreve de onde você está me assistindo. O nome da tua cidade, da tua igreja, eu quero te conhecer. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso disponível no link na descrição desse vídeo. Se você quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, de repente você é professor da EBD, você pode ser um dos nossos assinantes no Facilita EBD. O Facilita EBD tem o objetivo de ajudar você a dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. No Facilita você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos e argumentos a mais além da lição. Você encontra também o nosso PowerPoint, onde você pode utilizar esse material para poder dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso workshop de pregação, que é muito bom, treinamento para professores da escola bíblica, que é sensacional, e o nosso treinamento de discipulado e evangelismo. Vale muito a pena, gente. Se você quer dar uma olhada nos nossos trabalhos e analisar também a nossa proposta, está disponível no link na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Dá uma olhada e eu espero que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens. Nesse trimestre nós estamos trabalhando sobre esse tema, liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E a aula de hoje trabalha sobre esse tema, a falta que um líder faz. Nós vamos estudar especialmente o livro de Juízes, tá? Para você iniciar bem a tua aula, vamos dar uma observada no que a própria lição oferece para a gente. É importante você apresentar o texto principal, ler ele com os teus alunos, que está em Juízes capítulo 21, versículo 25. Apresenta também o resumo da lição, leia em sala de aula e faça a leitura bíblica em classe, que se localiza agora em Juízes capítulo 2, versículos 7 ao 14. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. Se você deseja saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula para você, sempre ao meio-dia. E toda terça-feira é o dia marcado da classe dos jovens, tá? Então toda terça ao meio-dia a gente antecipa as aulas para que você possa ter acesso ao nosso material para preparar a tua aula para a glória de Deus e ministrar uma aula extraordinária para edificar a vida dos teus alunos em Jesus. Então terça ao meio-dia eu te aguardo por aqui em Cristo. Na aula de hoje nós vamos trabalhar uma perspectiva muito interessante sobre o texto de Juízes. Nós vamos desenvolver com você hoje em sala de aula como é que se organiza esse texto, o contexto em que esse livro está inserido, como esse livro também é visto pelos hebreus. Se você pega a Bíblia hebraica, você vai perceber que o texto de Juízes ele está localizado em outra organização diferente da nossa. Na nossa Bíblia, nós temos a organização da seguinte maneira só no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós podemos dividir os 39 livros em 5 grupos. O primeiro grupo é chamado de Pentateuco, o segundo de livros históricos. E é aqui que o livro de Juízes está. O terceiro nós chamamos de Poéticos, o quarto, Profetas Maiores, e o quinto, Profetas Menores. Na Bíblia hebraica, isso já é diferente. Lá existe apenas 3 classificações.
A primeira é Pentateuco, ou lei, como nós entendemos aqui. A segunda é conhecida então como os profetas. E a terceira é conhecida como os escritos. O livro de Juízes está inserido nessa segunda classificação da Bíblia hebraica, dos profetas. Lá também tem outro detalhe bem legal. Lá nós conhecemos os profetas que são anteriores ao cativeiro babilônico e os profetas posteriores ao cativeiro babilônico. Isso quer dizer que o livro de Juízes está inserido no texto dos profetas na Bíblia hebraica, os profetas que são anteriores ao cativeiro babilônico. Então, todos os juízes que nós temos aqui na nossa Bíblia são vistos como profetas para os hebreus. Pega isso e deixa Deus te usar. Na classificação hebraica, nós também podemos destacar que o livro de Juízes, o texto de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e o livro de Josué também, são tratados como os profetas anteriores ao cativeiro babilônico. Esses profetas, eles trazem mensagem, então, apontando especialmente para a aliança que aconteceu entre Deus e Israel, que está registrada em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6, onde Deus levantou líderes de forma especial. Quando você olha especialmente para essa perspectiva bíblica que nós estamos desenvolvendo sobre os textos históricos, e aqui nós entramos no livro de Juízes, nós vamos ver uma característica sensacional no livro de Juízes, que de tempos em tempos Deus levantava líderes. Mas o texto de Juízes também apresenta outra característica, que é a pegada da lição de hoje, que de tempos em tempos havia uma necessidade de líderes, faltava líderes, gente com convicção, e há prejuízos quando não há liderança aqui. Nós vamos perceber que o livro de Juízes narra para nós um período histórico de 410 anos, e esse período histórico ele acontece em Canaã. Observe, Josué, como nós estudamos na aula passada, ele foi responsável por conquistar Canaã. Nós já estamos em Canaã. Depois da morte de Josué, inicia-se então outro período histórico, que é o período dos juízes, ou seja, dos primeiros profetas, que foram levantados por Deus para levar o povo de Israel a ter uma comunhão com o Senhor. Se você for estudar o texto de Juízes, você também vai descobrir que nesse texto nós vamos encontrar, se nós unirmos com o livro do profeta Samuel, 14 juízes. 14 homens e mulheres de Deus que foram levantados pelo Senhor para poder serem líderes em Israel. Por que eu estou pegando até Samuel? Porque Samuel é o último dos juízes, tá? Ele não é citado diretamente no texto de Juízes aqui, mas ele é considerado como o último dos juízes para a transição da monarquia. E se você contar esse período histórico de 410 anos, você vai ver que Deus levantou 14 servos e servas para poder guiar o povo de Deus através da sua liderança. Diante dessa questão, espero muito ajudar você hoje na ministração, compreendendo esse período histórico que registra a falta de líderes e momentos em que Deus levantava líderes convictos e fiéis a Ele. E eu espero muito te ajudar na aula de hoje. Se eu já estou contribuindo com você, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: o período dos juízes. Antes de você entrar diretamente no primeiro subtópico da lição, leia um versículo, uma base bíblica, é muito importante você fazer isso. Leia o texto de Juízes, capítulo 1, versículo 1, e vai então para o primeiro subtópico que trata diretamente sobre o livro de Juízes. O pastor Elias Torralbo, o comentarista da lição, ele traz uma perspectiva a respeito de uma breve introdução sobre o livro de Juízes. No texto de Juízes, nós vamos encontrar uma característica bem interessante que você pode utilizar em sala de aula. É que de tempos em tempos o povo pecava, se arrependia, Deus então levantava um líder nesse período. Quando o líder morria, o povo voltava a pecar, se arrependia, Deus então levantava outro juiz. Para a Bíblia hebraica, nós encontramos aqui o juiz como um profeta de Deus, como um servo ou uma serva do Senhor. Por que eu estou falando serva? Porque nesse período, Débora também foi levantada como juíza de Deus, como serva de Deus.
para poder guiar o povo na terra de Canaã. Esse período histórico cobre então uma linha temporal de 410 anos, conforme Elias Torralbo trabalha e traz essa perspectiva então dentro da sua lição. Quando nós olhamos para a Bíblia no Antigo Testamento, na nossa formação cristã, nós vamos ver o livro de Juízes como o 7º livro dessa organização que nós possuímos. Na nossa Bíblia, nós encontramos então 39 textos. O livro de Juízes, para a gente, ele é trabalhado como um livro histórico, porque narra um período histórico de Israel. E ele vem logo após o livro de Josué, depois da morte de Josué. Os juízes que foram levantados por Deus foram servos e servas do Senhor, que foram levantados em períodos históricos para poder guiar e liderar a nação, guiar e liderar as tribos, por exemplo. Eles foram servos de Deus que lideravam conforme a vontade de Deus. Nós estamos trabalhando aqui o período do ferro. E se você olhar especialmente para esse momento histórico, você vai perceber que Deus levantou 14 juízes, servos e servas do Senhor, que exerceram obras lendárias, obras que marcaram a sua geração, obras que foram realizadas para a glória de Deus. Se você analisar isso, você vai ver que eles também são citados na galeria dos heróis da fé. São homens e mulheres que agiram pela fé, na dependência do Senhor. O último juiz histórico desse período de 410 anos é o profeta Samuel, tá? E é importante você levantar isso em consideração. Se você analisar, dentro do texto de Juízes, você vai encontrar 12 juízes. O último desses juízes aí, que você vai perceber, é o Sansão. Logo após esse período, você vai encontrar aqui o Eli sendo levantado como sacerdote, mas ele é citado como juiz no período histórico do texto de Samuel. E o último desse período é o profeta Samuel, que é visto como o último juiz. Se você contar, são 14. Conforme a perspectiva, então, do Carlos Oswaldo Pinto, no seu texto, trazendo a sua visão teológica sobre essa introdução do Antigo Testamento, especialmente sobre o livro de Juízes, ele destaca que Deus levantou servos de uma forma especial, de uma forma profética, para poder guiar a nação. Esses servos e servas são servos que edificam o povo de Deus. Você vai ver em Juízes capítulo 5, versículo 4, Débora sendo levantada por Deus para poder ser uma mulher de Deus como profetisa do Senhor. Nesse período de liderança aqui, nós vamos estudar sobre a liderança feminina na aula de número 6, a próxima aula, e nós preparamos aqui uma aula toda especial para poder te ajudar, e eu espero que edifique você, especialmente as irmãs em Jesus. Nesse período histórico, tudo nos leva a crer, conforme Carlos Oswaldo Pinto, que esse período histórico é o período em que Deus levanta diversos profetas, na visão hebraica. E é um período que Deus levanta, então, diversos líderes, que são juízes, para guiar o povo, aconselhar o povo. Nesse período também você vai ver um crescimento e entendimento de liderança. Nos dias de Samuel, capítulo 10 do seu texto de 1 Samuel, versículo 9, você vai ver que o Samuel já tem ali naquele período uma preparação de liderança, a escola dos profetas. E o Samuel ele já está trabalhando nesse contexto com o objetivo de preparar líderes. Esses líderes que são levantados no período de Juízes são líderes que são capacitados primeiramente pelo Senhor, através da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vem como agente capacitador para a liderança, para libertar o povo do período de escravidão, de opressão que estava acontecendo então sobre as tribos. À luz da Bíblia, nós vamos perceber que nesse período histórico, Deus trabalha de uma forma extraordinária. Esse período histórico dos juízes, da falta de líderes, se finaliza então com a unção dos primeiros reis, ou seja, com a unção da monarquia. O primeiro rei que é levantado é o Saul, depois vem o Davi, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 9 e capítulo 16. Fala então desse período desses dois reis que são levantados pelo Senhor. Eu espero muito estar ajudando você a compreender o texto de Juízes. Agora, nós vamos para o segundo subtópico que trata sobre a liderança dos juízes. Nesse segundo subtópico, eu quero trabalhar com você quem são esses juízes que foram levantados por Deus
nesse período histórico, e você pode tomar como nota e explicar isso para os teus alunos. Segundo Elias Torralbo, ele destaca que no período de Juízes, nós vemos aqui uma característica, que todos são levantados por Deus. E aqui nós aprendemos um princípio que você pode aplicar na vida dos teus alunos. Que quem garante a tua liderança, que quem garante o teu chamado é o Senhor. No período histórico dos juízes, que são vistos como profetas na Bíblia hebraica, esse período aqui destaca que Deus escolhia servos e servas para uma obra específica. Pega isso, Deus ainda continua escolhendo servos e servas para serem instrumentos hoje, para a liderança da igreja, para a liderança da nossa nação, para a glória de Cristo. Vamos observar então esse período histórico aqui. Esse período histórico é um período histórico de 410 anos que tem o seu início na chegada do povo em Canaã em 1405 a.C. até 1050 a.C. Então, se você for observar esse período histórico, você vai perceber que há uma linha de transição aqui, onde Deus levanta diversos líderes. Quem são esses líderes? Eu já disse para você que nós vamos trabalhar com 14. O texto de Juízes cita 12, mas nós vamos acrescentar aqui o Eli e o Samuel, que são também juízes e finalizam esse período. Quem são os juízes que nós vamos encontrar dentro da Bíblia? Nós vamos encontrar o primeiro, que é o Otniel. Ele era da tribo de Judá. O texto bíblico que confirma a sua liderança está em Juízes capítulo 3, versículos 7 ao 11. O segundo que é levantado por Deus é o Eude, ele era da tribo de Benjamim. O texto bíblico que confirma a sua liderança, o seu chamado, está então em Juízes capítulo 3, versículos 12 ao 30. O segundo que é levantado por Deus é o Sangar, ele é levantado pelo Senhor e ele é citado lá em Juízes 3:31. Nós vamos encontrar Débora sendo levantada por Deus como a quarta juíza. E isso está citado no capítulo 4 e 5 do texto de Juízes. Nós vamos encontrar o Gideão, que era da tribo de Manassés. Ele foi levantado por Deus e ele é citado no capítulo 6 ao 8. O período histórico de Gideão também é sensacional, a história dele é fantástica. Nós vamos encontrar então Tola sendo levantado como juiz, era da tribo de Isacar, capítulo 10, versículo 1 e 2, cita sobre ele. O Jair, que era da tribo de Manassés, também foi levantado como líder, capítulo 10, versículos 3 ao 5, cita sobre ele. O Jefté, que era da tribo de Manassés, é levantado nesse período histórico lá no capítulo 10, versículo 6, até o capítulo 12, versículo 7. Você vai encontrar aqui o período histórico do Jefté. Você vai encontrar também o Ibsã, que é levantado por Deus como um juiz. Ele era da tribo de Judá. Capítulo 12, versículos 8 ao 10, cita sobre ele. Você vai encontrar também o Elon, que era da tribo de Zebulon. Lá no capítulo 12, versículo 11 e 12, você vai ver isso. Você vai encontrar também o Abdom, que ele é levantado por Deus, e ele era da tribo de Efraim, citado no capítulo 12 de Juízes, versículos 13 ao 15. E o último desse período, só no texto de Juízes, é o Sansão. Ele era da tribo de Dan, e ele é citado nos capítulos 13 até o 16. Aí finaliza o livro. Aí nós vamos entrar agora no texto de 1 Samuel. Nós vamos encontrar agora dois juízes. Nós vamos encontrar a citação de Eli, que é sacerdote, e o próprio profeta Samuel, que também encerra esse período de juízes aqui no período histórico, tá? Lembra que é o mesmo contexto histórico e eu espero muito que Deus te use tendo essa compreensão sobre esses juízes. É muito legal você ir citando ele junto com os teus alunos e apresentar quem foram os líderes levantados por Deus. Todos enfrentaram aqui diversas barreiras. O que mais demorou no cargo de liderança, no período do texto de Juízes, foi o Sansão, que liderou por 40 anos o povo das tribos que estavam em Canaã. Avançando, vamos então para o nosso terceiro subtópico. Eu espero estar te ajudando. Se eu estou, deixa o like, se inscreve no canal. O terceiro subtópico do primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: o contexto social de juízes. Agora eu vou entrar num contexto para você entender a falta que um líder faz. O pastor Elias Torralbo comenta que o texto de Juízes demonstra exatamente a falta que um líder faz. E essa falta que o líder faz leva então o povo a ser guiado pelo caminho da desobediência. E entrando no caminho da desobediência em Canaã, diversos prejuízos
são causados ao próprio povo de Israel. Nós estamos em um período que a monarquia ainda não foi levantada. A monarquia é levantada a partir de Saul e depois Davi. Historicamente falando, você vai ver o próprio autor do livro de Juízes, que muitas pessoas acreditam que foi o profeta Samuel que registrou esse texto, demonstrando aqui o problema de não servir a Deus. Você pode pegar o texto do capítulo 2, versículo 11 a 23 com os teus alunos aí na escola bíblica, é importante você fazer isso. E eu vou destacar aqui algumas questões que os próprios textos demonstram para a gente desse período de desobediência. O primeiro versículo que você pode destacar com os teus alunos está então no capítulo 2, versículo 11. O texto diz que então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Observe, quando não há líder, o povo então faz o que é mal aos olhos do Senhor. O segundo texto que você pode destacar está em Juízes capítulo 2, versículo 12. A primeira parte do versículo vai demonstrar para a gente que os filhos de Israel provocaram a ira ao Senhor. Observe, eles provocaram a ira ao Senhor. Dentro da Bíblia, você vai perceber também, no capítulo 2, versículo 14, outro detalhe bíblico que nós vamos ver como esse povo caminhou no caminho da desobediência. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O povo era desobediente, então a ira do Senhor se acende contra Israel. Observe agora o capítulo 2, versículo 17. Tampouco o povo de Israel ouviram os juízes. Observe, Deus levantava os líderes, mas o povo em pecado não queria mais ouvir esses líderes, não queria obedecer esses líderes. Estavam andando no caminho da própria perdição do pecado. E pelo fato do pecado abraçar essas pessoas e essas pessoas abraçarem o pecado, vinham então esses períodos de opressão sobre Israel. E quando Israel se recordava do Senhor, Deus agia e levantava líderes. Tem outro texto que você pode também destacar, que está no capítulo 2, versículo 18, que você vai ver algumas palavras bem específicas dentro do texto. Portanto, o Senhor se compadeceu deles do gemido quando o povo se arrependia. Porém, cada vez que sucedia o falecimento de um juiz, o texto diz que esse povo então voltava a pecar e voltava a desobedecer o Senhor, adorando a ídolos. E isso desagrada a Deus. O contexto social é descrito aqui. Aqui nós vamos perceber que cada vez que morria alguém, morria um líder que estava à frente, conduzindo o povo a temer a Deus, o povo voltava o seu coração para o pecado. Então é um contexto em que há muita perdição aqui, não há um domínio pela palavra, não há uma visão então de obediência ao Senhor. E há uma necessidade de Deus levantar líderes que são vistos na Bíblia hebraica como profetas para aconselhar o povo de Deus a servir. Pega isso e deixa Deus te usar na EBD da tua igreja. Avançando, espero muito estar ajudando você. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto trata então sobre o tema, a falta de um líder. Gente boa, leia um versículo que está então em Juízes capítulo 21, versículo 25 com os teus alunos. E vá para o primeiro subtópico que trata sobre o problema. O pastor Elias Torralbo destaca que a situação espiritual de Israel em Canaã, no começo, era uma situação que precisava então de uma liderança, porque o povo estava abandonando o caminho de dar adoração ao Senhor para adorar os ídolos cananeus. E isso é um problema. O livro de Juízes também destaca que o povo tinha prometido adorar a Deus, mas não estava adorando a Deus, estava adorando então a deuses estrangeiros, as deuses cananitas, seguindo então as práticas dos cananeus em Canaã. Lembra que nós estamos no começo de tudo, nós estamos aqui vendo um povo que está em Canaã, está habitando na terra, mas está desobedecendo à vontade do Senhor, que foi prometida e direcionada a partir de Moisés, escrevendo então a lei. Se você ler Juízes capítulo 1, versículo 1, Juízes capítulo 2, versículo 5, você vai perceber aqui que o próprio autor do texto, que possivelmente pode ter sido Samuel, mas é tratado como um autor anônimo, ele destaca aqui o fracasso dos israelitas em Canaã, o fracasso de não obedecer a Deus. Você pode ler também Juízes capítulo 3, versículo 6, onde você vai ver histórias específicas em demonstrar o fracasso desse povo em desobedecer o Senhor. O povo foi entregue nas mãos de diversos inimigos
e precisavam então da ajuda do Senhor. Deus então lhe envia líderes. Deus então age enviando líderes. Você vê o Senhor enchendo líderes com o Espírito Santo. O líder vem e derrota o inimigo, mas esse povo que tem a paz restaurada depois da morte do líder, volta então a praticar os mesmos erros. A própria Bíblia faz questão de dizer sobre a necessidade, à luz da leitura de Juízes, de obedecer a Deus. O líder, ele tem o objetivo de edificar o povo, espiritualmente falando. A sua teologia é baseada, então, na vida e comunhão com Deus. Aqui, dentro do texto de Juízes, nós vamos encontrar, então, um viés teológico. Qual a teologia de Juízes que nós vamos encontrar dentro do texto? Alguns pontos você pode destacar. O primeiro deles é que, dentro do texto de Juízes, você vai ver a ira de Deus se voltando contra o pecador, contra o desobediente. Juízes capítulo 2, versículo 11 e 14. O segundo princípio que você pode destacar aqui é que o arrependimento também produz misericórdia. Você vai ver isso em Juízes 2,16. O terceiro princípio que você vai perceber aqui é que o homem verdadeiramente é decadente, está escravizado pelo pecado. Juízes 2,19. E o terceiro é que sistemas centralizados em pessoas fracassam. E aqui nós precisamos perceber a necessidade de Israel depender do Senhor para fechar e avançar, então. Compreendendo um pouco mais sobre a palavra, o segundo subtópico trata sobre as consequências gerais. O pastor Elias Torralbo também destaca que esse contexto social de Juízes é um evento cíclico, volta a se repetir, sempre acontece, porque o povo ainda não tem uma liderança, ainda não é guiado por alguém de forma convicta. Isso para a partir do período então dos reis, da monarquia que surge. Isso era, então, trabalhado de uma forma especial quando Deus levantava, nesse período, os profetas. Mas, ao invés do povo dar continuidade a essa liderança, fracassava e desobedecia à vontade do Senhor. O livro de Juízes se coloca, então, ao lado do livro de Josué. Você pode ler uma passagem bíblica que está em Josué, capítulo 24, versículo 29. E compare, então, com Juízes capítulo 1, versículo 1, junto com os teus alunos. Você vai perceber que depois da morte de Josué, que é o líder, o povo então fracassa. Os líderes que foram levantados por Josué não dão sequência ao projeto de liderança. Você vai perceber também que o povo passa a adorar ídolos, o povo passa a adorar outros deuses cananeus. O povo então passa a se desviar do princípio do Senhor. E nesse período de 410 anos, você vai ver que o único juiz que tem um período mais longo é o Sansão, que lidera por 40 anos. E nesse período histórico, você vai perceber que o povo constantemente era oprimido. Períodos de 20 anos de opressão, por exemplo, pelos filisteus. O povo agia de forma terrível e sofria essas consequências. E o texto de Juízes traz então todo esse contexto para a gente sobre o perigo da falta de uma liderança. O terceiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: as principais consequências. Se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, tira uma foto assistindo a gente, marca no Instagram também. Vamos trabalhar esse assunto sobre as principais consequências com você em Cristo Jesus. O pastor Elias Torralbo também destaca que o povo de Israel se esqueceu da aliança que Deus tinha estabelecido no Monte Sinai. Isso está em Êxodo capítulo 19, 5 e 6. De toda a terra, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. E ele fez promessas. Se você ler especialmente os 10 mandamentos, especialmente as bênçãos que Deus tem para Israel, ele também traz as consequências se o povo desobedecesse, então, à vontade e à lei do Senhor. E essas consequências são visíveis no texto de Juízes. Essas consequências são dadas por causa da desobediência. A desobediência traz, então, o julgamento. Deus havia dito que eles seriam entregues a outros povos por consequência da desobediência. Mas se eles se recordassem do Senhor, se arrependessem dos seus maus caminhos, Deus então trabalharia com o seu povo, restaurando o seu povo. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige quem ama e ele orienta de uma forma especial. Ele faz isso porque ele ama Israel, porque ele ama esse povo.
O livro de Juízes é um testemunho da fidelidade com o Senhor para aquele que é fiel. E é um testemunho também que Deus permanece fiel para com os seus servos. Você tem uma base também, você pode ler, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Embora nós possamos ser infiéis, Deus também continua sendo fiel conosco. Ele continua a nos preservar, nos ajudar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, também destaca que Deus ele nos ajuda quando você busca o perdão, quando você busca isso através do arrependimento. 1 João, capítulo 1, versículo 9, a nossa comunhão deve ser valorizada. O texto de Juízes demonstra a importância de ter comunhão com Deus para ser abençoado. E essa comunhão, então, te guia para a glória de Deus. Não abra mão da presença, não abra mão da comunhão, não abra mão de viver para Cristo. É isso que o texto de Juízes grita. Não abra mão de ter uma comunhão com Deus. Não abra mão de estar em Cristo. Olha que coisa linda. Vamos avançar, então, para o terceiro ponto que trata sobre a solução. Leia um texto bíblico que está em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13. E avance para o primeiro subtópico da lição, que trata sobre o seguinte assunto: a inevitável necessidade de transição. O pastor Elias Torralbo também destaca, já iniciando esse princípio final da lição, que um verdadeiro líder que procura preparar novos líderes reconhece então as suas limitações e tem o amor à obra de Deus. O texto de Juízes demonstra para a gente que os líderes não se preocupavam em preparar outros líderes. Atualmente, há uma necessidade, então, de prepararmos novos líderes para darem sequência à obra de Deus, para se prepararem para as questões, então, do nosso tempo. O John Maxwell, ele chega a dizer, de forma especial, que ninguém lidera sozinho, que ninguém consegue chegar longe sozinho. Você pode chegar rápido, mas avançando de forma convicta, você não consegue. É necessário investir em novos líderes. É necessário, então, compartilhar com os nossos liderados o planejamento da visão de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Dicas básicas para a tua liderança, analisando só o texto de Juízes aqui. Você precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro. Você precisa também ter percepção de encontrar novos potenciais dentro da igreja. Você precisa adquirir um equilíbrio emocional de entender que aquele novo potencial vai ser um instrumento de Deus para dar continuidade a esse projeto que está nas tuas mãos. Seja honesto, seja uma pessoa transparente, tenha a capacidade de delegar responsabilidades para os novos líderes, para que esses líderes então deem sequência à obra de Deus. Daí a necessidade de investir em novos obreiros, de capacitar os adolescentes, de trabalhar na obra de Deus para que essa obra de Deus avance. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar para você o investimento nos mais jovens. Como é importante a gente investir naqueles que estão começando. O pastor Elias Torralbo, de forma sábia, destaca que é necessário preparar as crianças, preparar os adolescentes, investir nos jovens, para que esses jovens, essas crianças e esses adolescentes tomem conta da obra de Deus no amanhã. Se preparem para servir ao Senhor. O John Maxwell também aponta outra perspectiva sensacional, que é importante a gente investir, confiar liderança aos novos, aos mais jovens, para que eles então tenham poder para poder servir, para que eles então possam ajudar com o seu potencial no crescimento da obra de Deus. O texto de Juízes sinaliza para a gente essa necessidade de observar a capacitação dos mais jovens. É importante você investir na escola bíblica dos jovens, dos adolescentes, investir nesses adolescentes para que eles cresçam em Jesus, investir nos jovens da igreja para que esses jovens então tenham potencial e possam abraçar o chamado de Deus e serem líderes, pastores, missionários, esposas de pastores para edificar a igreja de Cristo. E nós precisamos ter essa visão desse preparo agora, de defender os princípios cristãos agora e edificar a igreja agora, para que essa igreja então siga avante conforme a vontade do Senhor. Eu espero muito que essa aula esteja abençoando você. Terceiro e último subtópico destaca então
sobre a necessidade de deixar um legado positivo. O pastor Elias Torralbo destaca a importância da diferença da herança para o legado. A herança, ela pode ser deixada para alguém, mas ela, se não for bem administrada, ela se perde, ela acaba. O verdadeiro legado é o aprendizado. É aquilo que vai de geração a geração. E nós precisamos deixar um legado. Um legado para a próxima geração. Um legado para os mais jovens. Para que esses mais jovens, então, sirvam ao Senhor. E eles sirvam ao Senhor sendo guiados pelo fundamento bíblico. Sabe o que aconteceu no texto de Juízes? O povo de Deus abandonou a lei, abandonou o aprendizado, abandonou o legado de Moisés. E isso era um problema. John Maxwell destaca sobre a necessidade de treinar pessoas para o futuro. Sobre a necessidade de treinar pessoas, dando a eles responsabilidades. Você também, como professor, você pode fazer isso, sabia? Confia pelo menos um subtópico para o teu aluno da escola bíblica, para que ele, então, possa ministrar a aula com você e possa amanhã ser um professor da EBD no teu lugar também. Confia a ele a capacidade, então, de trazer uma palavra para edificação, a oração para edificação dele e da igreja também. A liderança que tem essa visão é uma liderança que abre a porta, que com a chave abre a porta para o sucesso de pessoas. Essas pessoas, então, se tornem pessoas melhores. Líderes devem reconhecer o trabalho do outro. Líderes precisam, então, capacitar os membros da sua equipe. Líderes precisam desenvolver a capacitação de pessoas. Líderes precisam incentivar pessoas a crescer. Que essa palavra possa ter edificado você em Jesus e que essa aula venha ser um instrumento na tua vida para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa aí o teu comentário. Tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você. Eu quero conhecer essa turma também, me marca lá nos stories, eu vou ter o prazer de repostar. Se você deseja saber quais são os dias das minhas aulas aqui no canal, lembra que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula para você sempre ao meio-dia. E toda terça ao meio-dia é o dia marcado da classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus, para a gente estudar junto a palavra em Cristo Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador, colocando no comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Eu glorifico a Deus porque vidas estão se rendendo através desse trabalho aqui e você pode fazer isso. Nós vamos estar intercedendo por tua vida para que Deus te dê a direção. Como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer para vocês alguns textos que vão te ajudar a construir a tua aula. O primeiro texto que eu quero indicar é o texto de apoio da lição do Elias Torralbo. Você encontra esse material na editora CPAD. Vai lá, gente, entra no site, faz o teu pedido. Vale muito a pena você ter esse texto em mãos. Vai te ajudar a crescer em Jesus. Esse texto está muito legal, especialmente nesse trimestre. Como dica também, quero indicar esse texto do John Maxwell, da editora Thomas Nelson no Brasil, Liderar a Influenciar. Esse material é muito legal, especialmente à luz do texto que nós lemos hoje, que é o livro de Juízes. Quero indicar também o meu livro, tá? A Doutrina do Pecado, Manual de Teologia Sistemática da editora Santorini, escrito por mim, olha que coisa boa. E você pode ter acesso a esse material pela editora Santorini, no Instagram, no site. Entra lá, faz o seu pedido. Você encontra também no Amazon, no Mercado Livre. Faça o seu pedido e eu espero que o Senhor edifique você em Jesus. Que essa palavra possa ter te edificado. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 6, onde nós vamos tratar sobre o tema Exemplos de Liderança Feminina. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.